Levítico 23, nós vamos ler o trecho que se estende do versículo 23 ao 25, tá? Levítico 23, do 23 ao 25, a minha versão tem assim: Disse mais o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel, dizendo: No mês 7º, ao 1º do mês, tereis descanso solene, memorial, com sonidos de trombetas, santa convocação. Nenhuma obra servil fareis, mas trareis oferta queimada ao Senhor. Ok? Glória a Deus. Amém? A sua versão deve ter algo bem parecido com isso. E é o trecho que a gente vai trabalhar hoje, vai estudar hoje, porque estamos no tempo de comemorar, de celebrar Ano Novo Bíblico. O Ano Novo que está na Bíblia. É um Ano Novo com um calendário espiritual, é um calendário diferente do calendário civil. Então, no Ano Novo Bíblico, é um Ano Novo espiritual. E isso é de fácil entendimento no Oriente Médio. Eles têm um entendimento coberto sobre isso, já amplo sobre isso, de diferenciar o que é o Ano Novo civil e diferenciar o que é o Ano Novo segundo as suas crenças, segundo a sua fé. Então eles podem diferenciar um calendário que é um calendário do seu templo, ou o calendário da sua fé, do calendário que é o calendário civil, da sociedade, que é o Ano Novo que a gente conhece aqui no Ocidente como virada do dia 31 de dezembro para o dia 1º de janeiro. Se você quiser mais informações sobre isso, eu vou vender aqui o meu livro de novo. Tá lá no meu livro as explicações bem detalhadas de como há uma diferença entre o calendário que está na Bíblia e o calendário civil que nós temos aqui. Então, por isso celebramos a festa, com um livro que eu lancei nesse ano, que é para tocar sobre esse assunto de como celebrar as festas bíblicas e como como trazer o calendário para servir a nossa vida espiritual. Então ali eu tenho essa diferenciação e hoje nós temos um calendário civil aqui no Brasil, onde nós estamos, cujo ano é 2021, e temos o calendário espiritual, o calendário da Bíblia. No calendário da Bíblia é o ano 5.782, que vai acontecer ali da virada do dia 6 para o dia 7 de setembro. Então amanhã, no entardecer para a chegada da noite, vai se começar a celebração de um ano novo de atmosfera espiritual. Então eu me movo também pela atmosfera espiritual. Eu não me movo somente pela atmosfera civil. O meu calendário não é somente esse calendário que a gente é setembro hoje. O meu calendário, pela minha fé, também é um calendário espiritual. Eu também devo satisfações ao reino espiritual. Então eu posso celebrar uma festa. É o início das celebrações de festa das primeiras chuvas, ou o início da celebração de festa das festas de outono. Então essas festas todas estão descritas na palavra de Deus. Eu creio na palavra de Deus. Se você crê na palavra de Deus, essas coisas devem falar ao seu coração. Se você é uma pessoa de fé, as coisas que a Bíblia fala para você devem fazer sentido, devem mover dentro de você, devem fazer em você alguma ativação de pensamentos. Você deve coordenar a sua mentalidade de acordo com o que a Bíblia está falando para você, porque ali é recheado de princípios. Então são festas seguidas, as 3 primeiras do mês das festas de outono. São 3 seguidas. Ano Novo, 10 dias depois, temos o famoso Dia do Perdão. Nós vamos pedir perdão por um bocado de coisa aqui. E depois, 15 dias depois do Ano Novo, nós temos a graciosa Festa dos Tabernáculos. Vamos emendar 3 festas em 15 dias. São 3 festas que a Bíblia fala extensivamente delas. Fala desde o Pentateuco, se estendendo até Apocalipse. Tem ligação para essas festas o tempo todo. Os apóstolos falam dessas festas o tempo inteiro nos seus escritos. Nós não podemos desprezar. Então, para mim, tem muito significado. Vai começar um ano novo. Tanto que no trecho que a gente leu, perceba que escrito ali estava o 7º mês. Então, já havia uma contagem de meses de ordem civil. Mas Deus disse, vamos parar tudo e vamos focar em 3 atividades para iniciarmos o ano novo espiritual ou o ano novo do templo. Ele disse que tinha que parar e lembrar de um som específico. Nós temos que memorizar um som específico. Vou já falar que som é esse, porque esse som vai marcar a virada de um ano novo espiritual na nossa vida.
tem que se lembrar de descansar, é o descanso do Senhor. Quando você para a sua agenda e diz, esse dia é especial, eu vou mentalizar o meu dia no Senhor. É o Senhor que é a minha força, o meu descanso é no Senhor. Descansar nas veredas antigas. Lembra da mensagem passada? Tem tudo a ver. E aí, no final ele diz, e uma oferta solene a Deus. Eu tenho que ofertar a Ele por agradecimento, porque chegaram as primeiras chuvas. Gente, as primeiras chuvas vão chegar em outono, no calendário bíblico. As primeiras chuvas espirituais chegaram agora. Se você já tem sementes guardadas, plantadas, aí é uma diferença. Quem guardou semente não plantou. Mas quem plantou semente, as primeiras chuvas vão fazer brotarem. Então quem plantou, já tem como comemorar. Mas essa oferta aqui é uma oferta específica. A oferta de ano novo é uma oferta de gratidão pela colheita que ainda vai vir, porque já plantei. Então plantou, chegaram as primeiras chuvas. Nós vamos nos alegrar. 15 dias, contando a partir da virada de ano novo, 7 de setembro, para a gente vai ser bem significativo, porque para nós é um feriado intenso no Brasil, de independência da nação. Então, 7 de setembro é uma celebração para a gente, no sentido de começou o tempo das primeiras chuvas. Em Israel, a contagem é do dia do ano novo bíblico até a festa dos tabernáculos. Eles olham para o céu e esperam as primeiras gotas. E eles têm uma crença entre eles lá, de que se caírem as primeiras gotas nesses 15 dias, então vai ter muita colheita no seguir do ano. A gente estava lá em Jerusalém, na festa dos tabernáculos, quando estávamos entrando na cidade, começou a chover. Caiu muita chuva e o guia falou isso no ônibus. Olha só, está chovendo. Isso aqui é sinal de Deus, porque vai ter uma grande colheita, porque essa é a primeira chuva que cai em Jerusalém nesse ano. Eram as primeiras chuvas. A Bíblia já falava disso. Então todo ano eles verificam isso, porque a Bíblia já fala. 3 coisas nós vamos nos lembrar. De um som, que é o que eu quero trabalhar hoje aqui. A gente vai se recordar de um som que vai chegar ao nosso ouvido. A gente vai se recordar de descanso. Eu preciso descansar nas veredas antigas. São as palavras que já vieram ao seu coração e nelas você vai esperar. Tem que esperar nela. É assim que se espera a semente brotar. E uma oferta de gratidão. Nós vamos ofertar ao Senhor porque sabemos que vai vir uma grande colheita bem na frente. Vai vir a chuva. E essa chuva vai ser uma confirmação muito grande para você. É virada de tempo. Vira um tempo, vira um marco. E esse marcador tem que ser muito, muito firme dentro da minha fé. Eu tenho que acreditar nisso. Não adianta nada eu terminar essa mensagem de hoje, você guardar algumas palavras e refletir nelas, e quando chegar amanhã, quando o sol nascer, você simplesmente as desprezar. Dizer, sabe uma coisa? Eu não vou acreditar nisso não. Você está lançando fora um pedacinho da sua fé, uma semente de fé que podia brotar na primeira chuva. E quando a chuva cair, essa semente já foi roubada. Parábola das sementes, Marcos capítulo 4, você conhece a história. Então se você deixar alguém roubar a sua semente, na primeira chuva não tem semente semeada. Então não vai colher nada. E depois vai olhar, como pode? Era a primeira chuva. Tinha promessa de grande colheita. Cadê a minha colheita? A pergunta que vai vir para você é, cadê a sua semente? Uma semente de fé que eu quero plantar no teu coração hoje é que isso aqui tem tudo a ver. Domingo passado falei sobre o respirar, sobre o inspirar, sobre todo ser que respira louva ao Senhor, porque eu preciso de um sopro, e esse sopro vai ser o Espírito, e o Espírito soprado vai significar para mim um som. Porque como é que se conforma a nossa fala? É o ar que vai saindo de você, vibra as cordas vocais, nossa doutora aqui em linguística já estudou sobre isso profundamente. Vibra as cordas vocais e aí você entende aí essas vibrações como um som modulado que vai ser compreendido por você como sendo as palavras que estão sendo faladas. Então isso aí é ar que sai. O ar vai saindo, esse som vai sendo formado pelo vibrar das cordas vocais. Então é ar. O mesmo respirar que você internalizou no domingo passado, quando sai agora de você, sai em forma de louvor, ou pelo menos deveria sair. Se não sai agora que estamos reunidos no culto, no decorrer da semana deve continuar saindo. A semana toda tem que ser culto para você. Não deixe sair da sua boca um ar impuro, porque o que entrou foi um ar puro. Todo ser que respira, quando for expirar,
expire louvores ao Senhor. Agora você entendeu o Salmo 150. Todo ser que respira louva, porque quando sai, tem que sair palavras de louvor. Cuidado com a sua linguagem, aquilo que você tem falado, porque alguém vai ter que se entender nessa comunicação. O som específico da virada do ano aqui no Brasil, qual é? 31 de dezembro. Qual é o som que você se lembra? Vamos lá, não sejam tímidos. Qual o som que tem no mundo todo 31 de dezembro? Pergunte a um cãozinho ou a um gatinho. Eles vão saber qual é o som. Então, qual é o som marcante da virada de ano novo ocidental? Nós já memorizamos de tanto que ouvimos. E qual é o som da virada de ano do ano novo bíblico? É o som do shofar. É o som da trombeta. É por isso que essa festa é chamada também Festa das Trombetas. Yom Teruah é a festa das trombetas, a festa em que é soprada a trombeta e o som é reconhecido. Eu faço um levantamento histórico sobre esses sons lá no livro e eu falo e eu expresso que o som da trombeta iniciou-se com um toque de shofar lá na entrega da palavra. Quando a palavra é entregue, ouviu-se um clangor de trombetas e desse alarido de trombetas se identificou. É a voz de Deus. É a voz de Deus. Qual é a virada de ano novo bíblico? O som que a gente tem que lembrar é o som da voz de Deus. Pastor, quando foi que eu ouvi o som da voz de Deus para poder me lembrar? Isso, vá procurando aí na sua mente. Qual foi a vez que você ouviu a voz de Deus? Deus falou com você e ali virou uma chave na sua vida. Eu fui para uma reunião bem espiritual e naquela mover daquela reunião a gente estava ali sentindo, confirmando no nosso coração, Deus falou com a gente aqui. E aí chegou o final da reunião, todo mundo estava reunido, já era meio-dia, fomos almoçar. E na mesa do almoço, todo mundo com o coração quebrantado, alguns ainda chorando, mas me impactou um irmão que eu já conheci na igreja, que sentou exatamente na minha frente. Eu estava com tanta fome que eu comecei a comer, mesmo quebrantado, com os olhos marejados. Mas ele não tinha força para levantar o garfo. Toda vez que ele tentava, ele desabava em cima da comida. Chegou a ser constrangedor, porque o rosto dele ficou sujo de comida, de uma vez que ele desabou em cima. O corpo dele estava tão quebrantado. E ele só conseguia expressar uma frase. Deus falou comigo. E a gente perguntando, rapaz, tá bom, come. Ele, Deus falou comigo. E ele continuava chorando como se ainda estivesse no meio da ministração. Isso foi tocante para mim, eu me lembrei. É uma memória. Eu tenho minha memória. No dia que Deus falou comigo, porque o irmão que estava na minha frente disse, Deus falou comigo. E isso registrou em mim. Eu sei a voz. Eu conheço a voz. A voz do dia em que Deus falou comigo. Foi o dia do toque da trombeta. Aquele momento ali mudou a minha vida espiritual. Eu estava em um encontro com Deus. Foi o meu encontro com Deus. E ali mudou minha vida. Eu ouvi a voz de Deus. Eu conheço a voz. Eu sei como é a voz. Você conhece a voz de Deus? Você sabe como é a voz? Não é a única voz que a gente ouve. Existem também outras vozes que passam pela nossa vida. Mas tem um problema muito sério. É quando a gente acha que está ouvindo a voz de Deus, mas as outras vozes estão se intrometendo e nos impede de ouvir a voz de Deus. Estamos agora num mundo que tem muita reunião online. Eu estava numa reunião online nesta semana. E tinha algumas pessoas na reunião e a gente estava, olha, vamos esperar formar um quórum, né? A reunião, entrar todo mundo que precisa entrar na reunião. E a gente dispara a reunião e inicia. E aí fica naquele momento muito constrangedor que está todo mundo diante do computador, a reunião online, microfone desligado, alguns desligam até o vídeo, né? Aí fica lá todo mundo quieto, esperando. O último que entrar ali, mais um que entrar, a gente começa a reunião e fica ali esperando e o tempo passando. E aí de repente uma pessoa ligou o microfone e disse, Fábio, pode repetir o que tu falou? Eu liguei o meu microfone e disse, mas eu não falei nada. Aí a pessoa ligou o microfone de novo. Não, tu acabou de falar, repete aí. E nessa ligada de microfone que ela deu,
eu ouvi a minha voz. Aí eu falei, tu ligou teu microfone? E eu comecei a ouvir a minha voz. Tu tá me ouvindo aí em algum canto. Aí a pessoa desligou e mandou mensagem no privado, cheio de Ks. KKKKK. É o jeito brasileiro de rir, digitando, né? Disse, eu estava ouvindo uma mensagem que tu mandou, e eu não entendi uma parte da mensagem. Aí eu confundi, achando que era na reunião, e disse, olha, Fábio, repete o que tu disse. Mas era na mensagem. Vozes confusas, mas eu entendi a minha voz. Vocês perceberam que a nossa voz gravada é diferente da voz que você ouve quando está falando? Não tem diferençazinha? A neurociência explica isso, é verdade, tem uma diferença. Por conta da tua caixa craniana, o formato dos ossos que formam a sua cabeça, a tua voz oscilando aqui no teu ouvido é diferente. Mas quando está gravada, não tem a caixa de ressonância da tua cabeça, então você escuta a voz como todo mundo escuta, né? Então você acha que a sua voz é de um jeito, mas na verdade ela é de outro. Tá vendo aí? Mas na verdade a tua voz é de outro jeito, né? Porque tem essa diferença de ressonância dentro do seu ouvido. Então quando alguém está falando com você, você ouve a voz dela natural. E quando você fala, a voz é diferente. Isso tudo tem muito significado para a gente aqui, inclusive espiritual. Eu estava assistindo uma palestra sobre neurociência. E o cara falou sobre o neurônio espelho. Ou os neurônios espelho. Que são os neurônios que estão na área ali motriz do nosso cérebro. Que eles têm uma resposta muito próxima daquilo que você vê. Então, quando a gente está aqui em cima do altar, na hora eu pensei nisso. A gente está aqui em cima do altar, ministrando louvor. Aí a pastora Aratuza falou, vamos dançar, né? Vamos aplaudir. Sabia que teve um tempo na minha fé que eu achava que isso não valia de nada? Eu achava assim, por que eu não posso ficar aqui cantando a música na minha? E o neurocientista lá começou a explicar aqui. Quando alguém dá tchau para você entender esse movimento que ele está fazendo, o seu cérebro vai ativar alguns neurônios, que são exatamente os neurônios motores que você usaria para movimentar a sua mão e fazer o mesmo. Então, se eu estou aqui no altar dizendo para você, olha, eu estou te falando de uma palavra de fé, você pode dizer amém? É porque eu estou dizendo amém. A palavra para mim está sendo verdadeira e confirmada. E se você diz, olha só, o pastor está falando isso, sabe de uma coisa? Eu vou dar uma resposta para ele. Amém. Você usou os mesmos neurônios que eu também usei para identificar que aquilo ali era verdadeiro. E você diz, é verdadeiro. Usou os mesmos neurônios. Isso confirma dentro de você que aquilo ali realmente é verdadeiro. Então eu digo, tchau, eu estou me despedindo de você também. Tchau, mesmo neurônio, neurônio espelho. O neurônio que eu ativei para fazer uma coisa, você ativou para dar a resposta. Isso fortalece e nos ajuda a nos comunicar. Eu nunca mais participei de um louvor da mesma forma. Vamos aplaudir? Vamos aplaudir, porque esse meu movimento aqui diz muito sobre as confirmações que eu estou recebendo. A atenção que eu dou diz muito sobre a voz que eu estou ouvindo. Existem outras vozes, existem milhares, vocês estão expostos a milhares de vozes o tempo inteiro. Estão expostos a milhares de vozes durante a semana toda. E eu aguardo muito por esse dia aqui, onde a gente pode se debruçar sobre a palavra e dizer, eu ouvi a voz de Deus. Se eu não entender a voz dele, quando ele diz um novo tempo, a voz pode passar. Eu não confirmei dizendo, eu recebo esse novo tempo, e o tempo novo vai chegar, vai passar, e você nem vai perceber. Depois pode até... Ninguém me disse que era tempo novo. Ninguém me falou que era ano novo bíblico. Por que eu não entendi que nessa época aqui é uma época de ano novo? É filho novo que vem, né? Oportunidade nova que vem. Eu gosto quando vocês mandam casa nova chegando, vocês me dizem, olha, algo novo está chegando. Maria mandou mensagem para mim, peraí, eu conheço isso aqui. Aí eu fui vasculhar e disse, Maria, eu sou diretor financeiro desse negócio aí, que onde tu vai entrar. E vai entrar com artesanato lá nas startups. E eu sou diretor financeiro da startup que está ensinando tudo. Eu, diretor financeiro de alguma coisa, não imagina? Nem eu imaginei, mas está na minha porta. Ei, estamos dando de algum professor de pesquisa para mexer com startups.
falta só a área financeira. Ajuda a gente, entra como diretor. Eu nem sei quem são vocês, mas a gente sabe quem é você. Então entra aqui. Tá bom, entrei. E hoje, acredita, eu sou diretor financeiro. Novidades chegam, mas você tem que estar atento. Então, se tem alguma atividade envolvendo artes, né, eu vou fazer uma propaganda, né? E quer entender de como fazer isso de uma forma mais dinâmica e lançar fora os seus produtos, me procure, né? Fale comigo, né? Que eu boto, né? Fale comigo, né? Que a gente vai ajudar você. E aí a Maria já vai começar nesse negócio, vai ser muito bom, Maria, vai dar certo. Tempo novo. Coisas novas acontecendo. Todos nós aqui temos oportunidades. Me contem, tragam as boas notícias. Está chegando coisa nova, pastor. Olha só, ano novo espiritual. Vai ter uma virada, coisas novas virão. Mas eu tenho que ouvir a voz. Eu não posso me confundir nas vozes. Tem voz que tenta tirar a sua atenção das coisas que realmente importam. Eu não posso abrir mão disso. Tem um salmo que canta a história. E como é bom a gente cantar a nossa história. Quando a Aratuza começou a cantar aqui o segundo louvor, eu lembro da minha história. Eu lembro da história quando eu conheci essa música. Quando eu conheci essa música, eu conheci no ano passado. E quando eu conheci essa música me arrebatou, me tocou o coração. Grande é o Senhor e digno de adorar. O que tem de mais nessa frase, gente? Vocês já leram essa frase em vários salmos. Vocês já cantaram músicas que falam essa frase. Mas para mim teve muita força no dia que eu ouvi. Eu ouvi em uma festa de tabernáculos. Era festa de tabernáculos quando eu ouvi essa música pela primeira vez. Grande é o Senhor e digno de adorar. Meu Deus, Deus falou comigo. Essa voz aí, eu conheço. Essa voz, eu conheço. É a voz do meu Senhor. Não tem voz que venha contaminar, porque a minha atenção está nela. Essa voz eu conheço. E quando a cantora começou a cantar em hebraico, eu quero entender essa letra. Essa letra está mexendo comigo. Sem nem entender, ela estava cantando em hebraico e eu, meu Deus, está mexendo comigo. Tem alguma coisa por trás aí. Quando eu fui ver a tradução, meu Deus, Deus está falando comigo. Deus mexeu comigo. Era a voz que eu queria ouvir. Salmo 95 canta uma história. É uma música que canta uma história. E olha que história, Salmo 95, versículo 7. Esse é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto e ovelhas da sua mão. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração, como em Meribá, como no dia de Massá, no deserto, quando vossos pais me tentaram, pondo, no obstante terem visto as minhas obras. É uma história. Teve uma história no deserto. Meribá e Massá. Teve uma história lá. E nessa história o povo começou a brigar. Vocês vão entender. Estavam tendo dificuldade com Deus. E eles lançaram uma pergunta. Quando a música começa, Salmo é uma música. Então, começou a esses versos. A música fala que nem houve lá em Massá, que nem houve em Meribá. Quem estava cantando sabia da história. Talvez você não lembre da história. Talvez a gente pense, Meribá, Massá, não conheço essa cidade. Mas o canto é uma cidade do deserto. E o que aconteceu? Aconteceu em Êxodo 17. Então estava cantando uma história. Então as pessoas ouviam aquele canto de salmo e se lembravam da história da vida delas. O que aconteceu, o que os nossos antepassados fizeram. E Deus disse, quando ouvir a minha voz, não façam como eles. Por que foi que eles fizeram? Endureceram o coração, não quiseram ouvir. E sabe qual foi o questionamento de quem não ouve? De quem está fora da antena, está desantenado, desatento? Está o Senhor no meio de nós ou não está? Foi essa frase que eles disseram no deserto de Massá, no deserto de Meribá, em Êxodo 17. E isso deixou o coração de Deus movido. Ele disse, esse pessoal aí está com o coração duro, não está prestando atenção na minha voz. Porque como é que disso tudo que eu estou fazendo, alguém pode perguntar, Deus está aqui ou não está? Eu estou confuso, ou então eu estou em dúvida. Deus está nesse negócio ou não está? Deus está na minha vida ou não está? Deus é verdadeiro ou não é? Deus está aqui no Ministério Efraim ou não está? Essa palavra aí é de Deus ou não é?
Deus está falando comigo ou Deus não está falando comigo? Aí Deus disse, não seja coração endurecido. Isso é o coração duro, que não sabe identificar quando é a minha voz. E quem não sabe identificar quem é a minha voz, não vive de fé, mas vive de dúvida. Eu vivo de fé. Eu comecei essa palavra dizendo, eu vivo de fé. Por isso que o calendário da fé faz parte da minha vida. Se no calendário da fé está dizendo que 7 de setembro aqui no Brasil vai ser algo novo, eu me apego a essa palavra. Na noite do dia 6, vai começar o algo novo. Vai passar o dia 7 todinho dizendo é algo novo. Vai virar 7 para 8 e eu vou confirmar, meu Deus, é o algo novo. Eu estou ouvindo a tua voz, porque eu me movo por fé. Não tem voz que vai endurecer meu coração. Eu tenho voz de fé. Meu coração é de fé, eu vou ouvir a voz de fé do meu Deus. É assim que eu me movo. Se eu jogar isso fora, eu estou à mercê do civil, do calendário civil, do calendário da sociedade. O calendário da sociedade diz o quê? O calendário da sociedade diz que agora é o mês 9. Já estamos cansando esse mês 9, já está cansativo. Por que não chega logo o fim de ano? Eu não preciso mais esperar, gente. A minha virada de ano já vai ser agora. 6 para 7 de setembro, o meu ano já vai virar. Se alguém está cansado, então venha descansar no Senhor, porque a voz já foi disparada. Venha descansar no Senhor. Descansar. Queridas, sei qual é o... Eu tenho um código com a minha casa, com a minha família. Tem coisas que eu falo lá em casa que a gente já está íntimo na comunicação. Se eu falar, elas vão entender. Tem coisas que eu falo com a minha irmã, que já não mora comigo há anos, né? Mas quando eu ligo para ela, e aí, mana, como estão as coisas? Ela, e aí, mano, tudo show? Eu sei o que significa o tudo show dela. Porque é assim que a gente comunica desde a nossa adolescência. Então tem coisas que eu falo com a minha irmã, que eu já tenho um clique. Tem uma piada que eu falo com ela, que ela já entende no ar. Tem uma palavra que ela lança, que eu já peguei. Opa, eu entendi isso aí. Não é assim com vocês, não? As pessoas que você conversa todo dia, já entendem. No olhar, já sabem que está se comunicando um com o outro. Eu fiz aniversário esse ano já, em abril, meu aniversário. E aí, quando passou meu aniversário, eu estava assistindo TV no dia do meu aniversário. Aí passou uma propaganda do Discovery Kids. Aí eu fiz uma... já estão rindo, ó. As minhas filhas já riem porque já entendem a piada. Só em eu começar, elas já entenderam. Aí começou a passar a propaganda do Discovery Kids, do Cílio. Foi engraçado, porque estava lá os bonequinhos falando e disse, se o seu filho vai fazer aniversário, e ele gosta dos Discovery Kids, então preencha o formulário no site, que no dia do aniversário dele, ele vai estar assistindo e de repente aparece lá, parabéns fulano de tal. Ele não vai ser um aniversário divertido? Aí eu virei para minha esposa, para as minhas filhas, e disse essa frase, tá vendo? Ó? Bastava ter preenchido o formulário. Que aí apareceu o meu parabéns aí, ó. Gente, toda vez que aparece a propaganda, as meninas já falam logo, olha aí, ó. Ano que vem tem que preencher o formulário. Pois é, basta preencher o formulário. Então, gente, só essa expressão, ó. Preencher o formulário, elas já identificam a comunicação. Já sabem a comunicação. Já pegou a comunicação. Vocês têm esses códigos também com as pessoas de intimidade de vocês. Basta uma palavrinha, você já sabe. Paloma morando com a Aline. Não tem não um códigozinho entre vocês? Basta uma coisa que você já sabe, vocês já viveram juntos ali, aquele momento. É o código de intimidade. Nós temos nossos códigos, nós conhecemos uns aos outros. Aqui na igreja nós temos também. Tem coisas que só nós vivemos aqui. Se a gente falar, você já... peguei, entendi, porque eu vivi aquilo ali. Então eu peguei, eu tenho cognição sobre isso. Nós temos um código. Qual é o nosso código com Deus? É a minha pergunta hoje. Porque se eu tenho intimidade com Ele, basta Ele falar um códigozinho que eu entendo. Eu falo um código, Deus entende. Então quando eu vou me comunicar com Ele, eu sei o que pedir e Ele sabe o que dizer. Então nós já temos uma intimidade, nós já temos um código. E é por isso que eu entendo. Nenhuma outra voz vai entrar e cortar esse código. Só tem código com Deus quem efetivamente é ovelha do seu pastoreio. Porque a ovelha escuta a voz do seu pastor. João, capítulo 10. O início do capítulo 10 do Evangelho, escrito por João.
é um conforto para todas as ovelhas. Eu me incluo nesse rol. E se eu fosse você, se incluía também. Nós somos ovelha do pastoreio dele. E por 4 vezes nessa parábola, ele diz a importância de se ouvir a voz do pastor. Ele se identifica primeiro e diz: eu sou o bom pastor. Alguns eruditos falam que na porta de entrada de Jerusalém, conhecida como a porta das ovelhas, é essa mensagem que Jesus falou. Diante dessa porta ele diz: olha só, a porta das ovelhas. Aí ele se identifica: eu sou a porta. O porteiro já abriu e as minhas ovelhas entrarão por essa porta. Agora bateu a saudade. Vocês vão comigo a Jerusalém. E você vai cansar até chegar na porta das ovelhas. Porque é uma ladeira íngreme, subindo e quase não chega lá. Vai, crente, dá mais um passo. Anda, força, porque vai ser provavelmente umas 11 horas da manhã quando a gente chegar lá. Você vai estar com sede, cansado e com fome. E vai dizer: meu Deus, é ali que eu tenho que entrar. É na porta das ovelhas. Hoje, quando você olhar para ela, vai estar identificado lá como a porta dos leões. Mas quem é pesquisador sabe, um pouquinho mais à frente é a porta das ovelhas. Nós vamos subir essa ladeira íngreme. Nós vamos andar, gente. Vocês vão subir glorificando a Deus. E quando chegar lá, vai dizer: meu Deus, era aqui que Jesus estava pregando? Provavelmente sim. Ele estava pregando lá: eu sou o bom pastor. E quem é minha ovelha vai ouvir a minha voz. Quando eu falar, vai ouvir. Que voz é essa? É o sopro do shofar. Quando a trombeta tocar, você vai dizer: essa voz eu conheço. Quando ouvir o toque, eu já ouvi isso em algum lugar. É a voz do meu pastor, dizendo: entra pela porta, crente, porque você é uma ovelha. Não vai ouvir voz de estranhos. É isso que ele diz: tem os estranhos, tem os mercenários, tem os roubadores, os matadores de ovelhas. Aí ele diz na parábola, diz: não escute a voz dos estranhos. Ouça a voz do seu pastor. E ele diz lá: eu sou o bom pastor. Aquele que ouvir a minha voz vai ser salvo. Ele estava na porta das ovelhas. Essa porta já está aberta. Eu sou o bom pastor e dou a vida pelas minhas ovelhas. E não foi isso que ele fez? Tem muito mais segredo por trás de uma ministração como essa. Tem muito mais coisa por trás de uma voz que eu tenho que identificar. Que eu não posso me confundir. Eu não posso perguntar: Deus está nesse aqui ou não está? Coração endurecido. Essa voz é de Deus ou não é? Se lembre da vez que você ouviu a voz de Deus. Pastor, vou confessar. Eu nunca ouvi a voz de Deus. Mas uma voz estranha, você sabe, essa voz é estranha. Eu não identifico. Tinha um professor na minha graduação, muita gente boa, todo mundo gostava e gosta dele, porque ele ainda está vivo. Todo mundo gosta dele, é gente muito fina. Mas na época da minha graduação, ele contou uma história pra gente que ele estava lá no gabinete dele, trabalhando, e tocou o telefone e ele atendeu. Uma voz de uma menina. Papai, tudo bem, eu preciso de ajuda. Aí a voz cessa. E aí a pessoa toma o telefone e começa a falar: estamos aqui com a sua filha sequestrada, você vai ter que pagar. Teve até um meme que circulou essa semana, por isso que eu lembrei dessa história. Exatamente assim. E aí ele ativou na hora: peraí, essa voz não é da minha filha. Essa voz não é dela. É uma voz estranha. Eles tentam fazer isso como um golpe. Era um golpe. Né? Eles tentam fazer isso como um golpe. Fala bem rápido, só para dar aquela ideia, e aí já muda a voz para dizer: estamos pedindo resgate, etc., para ver se tapeia você. Ele disse que o que pegou foi que na hora ele viu. É um timbre completamente diferente. É uma voz estranha. Por isso ele não caiu no golpe. Eu não vou contar como ele contou, porque ele contou recheado de palavrões que ele disse depois. Eu não tenho como eu falar isso aqui, mas ele disse que bateu o telefone com tanta força depois de dizer dezenas de palavrões com o golpista. Mas ele disse: a voz estranha foi o que
evitou que caísse no golpe. Então você pode até dizer, pastor, eu não sei como é a voz de Deus. Mas vozes estranhas você reconhece. Essa voz aí é estranha, não é para mim não. Essa voz aí não é para mim, não. Isso aqui não é para mim. Então hoje você está com uma decisão à sua frente. Se você é uma ovelha, as ovelhas escutam a voz do pastor. Então se você é ovelha, você conhece a voz de Jesus. Eu sou ovelha, eu tenho certeza. É a minha decisão, pastor. Eu sou ovelha. Então você entende a voz de Jesus. Você reconhece a voz da trombeta. Quando a trombeta toca, você diz, eu reconheço, essa é a voz do meu Senhor. E isso é imprescindível para a sua salvação. Porque Jesus estava falando aqui de salvação. Eu sou a porta da salvação. Quem é a minha ovelha vai passar por ela e ser salvo. Aqui está falando de eternidade. Eu posso aplicar para o dia a dia daqui? Posso. Mas Jesus estava falando aqui da eternidade. Quem é a ovelha vai para a eternidade. E a ovelha ouve a voz do pastor. Eu nunca escutei a voz do shofar. Hoje você vai escutar. E na voz do shofar você vai dizer, essa voz eu conheço. 1 Tessalonicenses, Paulo diz, é assim que será no último dia. Vamos ouvir uma trombeta, então os mortos ressuscitarão. A voz. A voz da salvação vai ser assim. Apocalipse diz que vai ter uma série de toques de trombetas, 7. E quando elas trocarem, é o fim. Já está identificado. Essa voz eu conheço. Isso são coisas do Ano Novo Bíblico. Não dá para entender essas coisas se a gente não entender esse calendário, não entender o Ano Novo Bíblico. É o Ano Novo Bíblico que me diz que a voz de Deus é um relógio para mim e diz respeito à minha salvação. É assim que Jesus se apresenta. A minha voz vai ser reconhecida por vocês. E a voz de Deus é o clamor da trombeta. Bem-vindo a um tempo novo, quando Deus abre a boca dele e diz, essa palavra é para você. Aí você diz, eu sou ovelha, eu recebi, o meu pastor é Jesus, eu entendo, eu recebo. E tem coisas que você só escuta se for num púlpito como esse. Tem coisas que só no Ministério Efraim. Você só escuta se vier para o púlpito, porque é aqui que o chofé é tocado. Não dá para ouvir de longe. Não dá para ouvir, senão a gente não tem a intimidade para entender. Essa voz eu conheço. Só de longe, então você não sabe. Eu vou falar em códigos e você não vai entender nada. Mas se estiver perto, você entende o código, porque tem vivência. Hoje é a nossa virada de ano novo. Um novo tempo chegou na nossa vida. É um novo tempo com a voz do nosso pastor dizendo, abriu-se o tempo novo. E você, eu conheço, Jesus está nessa história. O meu coração não está endurecido. Essa voz eu conheço. Eu posso ouvir um amém? Pronto. Você confirmou no seu coração. É o reflexo. Aquilo que para mim era verdade, você disse, é verdade sim, eu recebo essa palavra. Amém. Vamos celebrar o nosso ano novo.